É um mito que o casamento com separação total de bens resolve todos os problemas e riscos do ponto de vista do patrimônio familiar. Nesse vídeo aqui tu vai entender por que esse tipo de regime de casamento é uma solução interessante para divórcios, mas para realmente proteger todos os interesses e patrimônio da família em conjunto, não é uma opção completa. A questão é que os casados, sob esse regime de bens, eles continuam sendo herdeiros um dos outros. Então, na prática, acontecendo algum divórcio entre esse casal, não vai haver confusão nenhuma com esse patrimônio. Afinal, o que é de um é somente dele, o que é do outro é somente do outro. A situação fica um pouco complicada no caso de falecimento de algum desses cônjuges, no caso de inventário de algum deles, porque os casados, mesmo sob esse regime, são herdeiros uns dos outros. Então, quando a família quer evitar que o marido, que a esposa, do filho, da filha, tenha poder sobre os bens e sobre os negócios da família, ou passe a participar dos bens e negócios da família, o filho casar ou a filha casarem sob esse regime de separação total de bens, não vai ter esse efeito, no caso de falecimento do filho. Para evitar esse tipo de situação, são necessárias estruturas ou ferramentas um pouco mais detalhadas. Uma dessas opções é quando os filhos recebem em doação os bens dos pais. No momento da doação, então, é de extrema importância que haja previsão de reversão. O que isso quer dizer? Que no caso dos filhos falecerem antes dos pais que fizeram a doação, esses bens, ao invés de irem para o inventário do filho falecido, volta para os pais. E aí eles decidem o que vão fazer com esse bem. Se vão passar direto para os netos, se vão dividir entre os outros filhos, enfim, passa a ser uma escolha deles. A outra possibilidade é quando a família já tem estruturada uma holding familiar ou outra estrutura de cunho societário. Aí ela vai ter condições de organizar por meio de cláusulas, contratos e ferramentas específicas o que acontecerá com a participação, com a parte desse filho, caso ele venha a falecer antes dos pais. Primeira opção, além da própria reversibilidade, é criar um poder de que os pais que criaram o sistema, que fizeram essa doação, o poder deles comprarem de volta a participação do filho por um preço pré-determinado. E aí o valor que eles pagarem a título dessa recompra vai ser parte do inventário desse filho, vai ser dividido entre com a esposa ou o marido e os filhos deixados. Agora, esse tipo de montagem ele deve ser feito através das ferramentas adequadas para não haver nenhuma nulidade, nenhum problema que vá derrubar todo o planejamento feito. E acima de tudo, é necessário transparência e até, por que não, total ciência do cônjuge, do marido, da esposa, dos filhos dentro de um sistema desses. A falta de cláusulas nesse sentido ou de previsões adequadas pode trazer um imprevisto e vai gerar muitos conflitos dentro da família. Afinal, não é sempre que a família deseja que pessoas casadas ou em união estável com os membros da família tenham condições de participar dos seus negócios. Essa não é a regra e nem o geral, mas existem muitas situações assim. Então, famílias que têm esse cuidado, que têm essa preocupação, não devem fazer uma doação simples ou uma montagem de holding familiar sem a previsão de cláusulas adequadas que impeçam essa participação do outro cônjuge. Somente casar sob regime de separação total de bens não impede que o cônjuge seja herdeiro. Então toma cuidado com essas diferenças. Para te saber mais sobre esse assunto de planejamento patrimonial familiar, holding familiar e como proteger os bens da tua família, se inscreve aqui no canal para mais.